Tema de hoje: uma vida com mais cristianismo. É possível? Lógico que é. Mas o nível de cristianismo nosso não está bom. Bom, depende de cada um, que tipo de medição você faz, como eu falei aqui domingo passado, de cada dia que vai passando da tua vida. Os dias estão passando. Você tem se aproximado mais de Deus ou menos? Você tem orado mais ou menos? Você está mais enraizado na presença de Deus, na sua palavra, ou menos? São perguntas que a gente tem que se fazer diariamente. A gente tem aprendido, temos lido a palavra diariamente. A gente já falou aqui sobre aquele estudo americano com 40 mil pessoas aproximadamente, que aquelas pessoas que liam um trecho da Bíblia todos os dias, pessoas que cresceram como ser humano, pessoas que se afastaram de pornografia, pessoas que se afastaram da mentira, pessoas que se afastaram de brigas conjugais, só pelo fato de ler a Bíblia diariamente. Isso é uma pesquisa comprovada. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais nós crescemos, mais nós aprendemos e mais Deus age em nós. Por isso que a gente preza aqui nesse lugar pela palavra de Deus. E eu quero basear esse estudo de hoje num texto bíblico, entre outros, um para a gente ler. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos no livro de Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Boa parte desse texto aqui nós vamos lê-lo. Glória a Deus. Lembrando que apesar de poucos, Jesus está aqui. Então não esqueça de adorá-lo, de glorificá-lo. Colossenses capítulo 2, versículo 6. O texto diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Todos aqui receberam Cristo Jesus como Senhor? Amém. Ótimo. Continuem a viver nele. De que forma? Versículo 7. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Versículo 9: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 10. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Versículo 11: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo. De que forma que é isso? Que é o despojar do corpo da carne. Como acontece isso? Versículo 12: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 13: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. 14: e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrário.
ele a removeu, pregando-a na cruz. 15, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. 16, baseado em todo esse sacrifício e tal, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Isso aqui é coisa de judeu que praticava isso e comemorava assim. Versículo 17, essas coisas, essas celebrações, essas festas, são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo, aleluia. Versículo 18, não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. 19, trata-se de alguém que não está unido à cabeça, com C maiúsculo, está falando de Jesus, a partir de qual todo o corpo, que somos nós, sustentado e unidos por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. 20, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, pausa aí, Jesus fez uma nova aliança conosco. Lembra do momento da ceia? Jesus disse: esta é a nova aliança que eu faço no meu sangue. Ou seja, aquelas leis, aquelas coisas do passado, aquelas comemorações ficaram para trás. Agora existe uma nova aliança, através do sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Volte aí para o texto. Glória a Deus. Versículo 20 novamente. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a eles, vocês se submetem a regras. 21, não manuseie, não prove, não toque. 22, todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. 23, estas regras têm de fato aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Capítulo 3 agora, versículo 1, glória a Deus. O texto diz assim: portanto, peraí, só um minutinho, vamos lá. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, vou repetir, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Como é que eu ressuscitei com Cristo? Ora, eu era uma pessoa morta espiritualmente. Quando a gente se batiza, ou quando nós somos batizados, a velha natureza morre, a nova natureza agora da água e do Espírito nasce. Então, uma vez que eu ressurgi, agora de uma forma diferente, o que ele diz? Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Versículo 2 ele ainda diz: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. 3, ora, por que eu vou fazer isso? Ele explica: porque vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. Versículo 4, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Versículo 5, aí ele aconselha: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês:
Que tipo de coisas são essas? Ele explica: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Versículo 6: é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, 7 as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Versículo 8: mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Versículo 9: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. 10: e se revestiram do novo. De que forma é essa? Poxa, eu tinha uma vida, a nossa carne, ela vivia na prática do pecado, a gente vivia praticando, nós éramos escravos do pecado. Jesus veio, tirou-nos da escravidão, colocou na gente uma nova vida, trouxe essa nova vida. Agora a gente se despiu do velho homem e a gente se revestiu do novo. Que novo é esse? Novo Espírito. O Espírito agora, que é o nosso Deus, habita em nós, e revestidos nele, nessa nova vida, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Ou seja, cada dia que passa, a gente tem que ficar mais parecido com Jesus, senão não existe conversão. E talvez seja esse o maior problema da geração que nós estamos vivendo, que as pessoas dizem que se convertem, mas na verdade elas continuam com as mesmas práticas. Então, isso não é sinal de conversão. Conversão, eu já disse aqui, a própria palavra ensina, a própria palavra conversão ensina. Você está indo numa rua, aí você vai fazer uma conversão à esquerda ou uma conversão à direita, tá? Isso quer dizer conversão. Metanoia, trazendo essa palavra do grego para o português, metanoia é mudança de pensamento. Então eu tinha uma vida, agora eu tenho outra, eu vivo uma nova vida. E nessa nova vida, versículo 11, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Aleluia. Versículo 12: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Versículo 13: suportem-se uns aos outros. Ou seja, ao pé da letra, essa palavra do grego é dê suporte uns aos outros, e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. 14: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. 15: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. 16: ele ainda aconselha: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. 17: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai. Só até aí. Eu fiz questão de ler esse texto todo para a gente aprender algumas coisas importantes que estão contidas aqui. Ora, como é que eu posso ter mais cristianismo? Como é que eu identifico pessoas que têm mais cristianismo dentro do seu coração? Nesse texto, algumas coisas aqui a gente aprende claramente. Primeiro, mais cristianismo significa ter mais gratidão. As pessoas hoje, elas não são muito gratas, elas agradecem pouco.
As pessoas hoje que recebem bênçãos, as pessoas que são curadas, às vezes libertas, às vezes portas são abertas, às vezes milagres na vida financeira Deus faz, mas muitos acabam se esquecendo, e isso não é de hoje, no passado já acontecia isso. Todavia, segundo esse texto, capítulo 2, que a gente leu, versículo 7, agora a gente vai colocar no telão aqui, se estiver tudo certo lá. E Paulo está dizendo o seguinte: enraizados e edificados nele. Ou seja, a nossa vida, ela tem raiz, e ela está ligada à árvore da vida, que é aquele que nos sustenta. Aquela árvore da vida, aquela árvore que a palavra de Deus nos diz, lá no livro de João, quando Jesus disse: eu sou a videira e vocês são as varas. Todos aqueles que estão ligados em mim, estes têm vida. Então, cristão que é cristão, ele está enraizado em Cristo, ele está firmado na sua fé. A sua fé, apesar das dificuldades, das lutas, é inabalável. Ele ama Deus, ele sabe o Deus que ele serve, ele sabe que a qualquer momento Deus pode fazer um grande milagre, então ele não desiste, ele permanece enraizado, firme na presença do Senhor Deus. E como nós fomos ensinados, a gente ensina aqui muito disso, transbordando de gratidão. Ou seja, como é que eu mostro que eu tenho mais cristianismo na minha vida? Quando eu sou mais grato. Grato de manhã quando eu levanto, grato quando eu vou tomar um café, grato quando eu vou almoçar, grato quando eu vou jantar, grato quando eu vou tomar um banho, grato quando eu vou dormir, grato pelo trabalho que tenho, grato pela saúde que tenho, grato pela misericórdia de Deus que tem alcançado as nossas vidas e nos mantido em pé todos os dias. Nós estamos aqui para a glória do Senhor Deus. Isso é ser grato nas mínimas coisas. Às vezes até quando o sol brilha, você é grato. Minha esposa, ela fala muito disso. É interessante que ela gosta muito do sol, né? E quando abre a janela de manhã, que aparece o sol, ela, o sol apareceu, obrigado Senhor. E às vezes nesses dias nublados, ela fala assim: hoje está nublado, tal. Aí de repente aparece lá um pouquinho do sol, ele dá a cara e some. Ela fala assim: obrigado Deus que o Senhor fez o sol brilhar para Cristina, e eu já vi, está tudo bem. Quer dizer, ser grato nas mínimas coisas, coisas que as pessoas muitas vezes se esquecem, e por isso acabam sofrendo, por isso acabam perdendo. Eu já falei aqui várias vezes que cristão que se preza, cristão convertido, ele é grato todos os dias, porque o pior que um ser humano já poderia ter passado, Jesus já passou, já sofreu na cruz do Calvário. O pior que eu poderia ter passado, Jesus passou por mim. Ele sofreu no meu, sofreu no teu lugar. O seu sangue foi derramado, o sangue dele nos purifica de todo pecado, aleluia. E ele está conosco todos os dias, apesar das dificuldades, apesar das lutas, Jesus está conosco todo dia, aleluia. Então depende da gente ser grato. Poxa vida, eu estou sem dinheiro, eu estou passando por uma dificuldade, uma luta, mas ainda assim eu sou grato, porque eu sei que Jesus está comigo, eu sei que Ele cuida de mim, eu sei que mais cedo ou mais tarde Ele há de se manifestar e vai trazer a bênção sobre a minha vida. Ele vai me livrar, Ele vai me curar, Ele vai me libertar, Ele vai cuidar da minha família. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito por mim. Quando a pessoa é grata, você identifica que ela tem mais cristianismo dentro do seu coração. Segundo ponto contido nesse texto: mais cristianismo significa ter mais conhecimento do Evangelho. Nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Evangelho, a palavra evangelho, a tradução ao pé da letra quer dizer boas novas. Nós recebemos boas novas. Ei, Jesus te ama, Jesus quer te salvar,
basta você entregar a sua vida para Ele, basta você confiar nele, Ele virá, Ele vai te libertar das garras do pecado, Ele vai te dar uma nova vida, Ele vai perdoar todos os teus pecados, o teu nome vai ser escrito no livro da vida, e se você permanecer firme quando Ele voltar, nós vamos nos encontrar nas nuvens e vamos passar a eternidade com Ele, aleluia. Isso é conhecimento do Evangelho, isso é conhecer o que você está vivendo. Por isso que Paulo, escrevendo essa igreja de Colosso, versículo 8, ele diz assim: tenham o cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. O que Paulo quis dizer aqui? Tudo o que falam que num Cristo não está no meio, porque a igreja cristã, ela é chamada cristocêntrica, ou seja, Cristo sempre está no meio da família, no meio do casal, no meio da sociedade, no meio da igreja. Cristo é o centro, Cristo é o centro. Então tudo que se fala fora desse Cristo no centro, não caia. Hoje mesmo estava vendo um vídeo, e hoje infelizmente por conta da internet tem vários, né? E o povo fala o que quer, né? Aí teve uma moça num podcast falando que Jesus não é filho de Deus, que Jesus ele é meio que igual a Elias, Moisés, Maomé, não sei das quantas e tal, que Jesus, olha que coisa louca, né? Eu até dei risada, porque eu falei, como tem gente doida nesse mundo. Jesus, ele não morreu na cruz. Quem morreu, é que Deus não queria que ele morresse. Quem morreu foi Judas, no lugar de Jesus, que foi crucificado. E falei, meu Deus do céu, quanta asneira de uma vez só uma pessoa fala. E o pior é que tem gente que assiste e acredita. É igual promessa de político. Tem gente que acredita na promessa de político. Quando eu ganhar, não vou esquecer de você. E realmente ele ganha, ele só lembra no final da eleição para ser eleito de novo. Enfim, deixa para lá. Ou seja, como é que eu identifico que a pessoa tem mais cristianismo dentro de si? Quando ela conhece a palavra, quando ela está enraizada. Por isso que a palavra de Deus diz que a tua palavra eu escondi, guardei no meu coração, para eu não pecar contra ti. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Quando a gente conhece a Bíblia, quando a gente entende a Bíblia, e por isso que aquela igreja chamada igreja bereana, lá dos tempos passados, né, de Bereia, era uma igreja que quando foi anunciado um evangelho, eles checavam nos escritos para saber se a pessoa estava falando a verdade. E hoje as pessoas mal leem a Bíblia, na verdade mal carregam a Bíblia. Então tudo que se fala, aqui ele está dizendo, vem um ensinamento na igreja, olha, toma cuidado para você não pecar, cuidado que o diabo está querendo te enganar. Olha, falar para os jovens, sexo antes do casamento é pecado, isso pode te causar problemas lá na frente. Olha, cuidado, não minta nos teus negócios, porque Deus não gosta de balança injusta. Fale a verdade, seja sincero, respeite os mais velhos e tal. Aí vem uma outra pessoa na internet, sei lá por aí, pregadores que hoje em dia tem de monte, e falam, não, Deus está preocupado só com o teu coração. Ele sabe que você vai pecar, Ele sabe que você vai errar. Então, importante é que você, entregue teu coração e ponto. Aí a pessoa fala, ufa, meu pastor estava errado, esse está falando a verdade. Por quê? Porque ele não conhece Bíblia. Porque se ele conhecesse Bíblia, ele não praticava o que se pratica hoje. Amém? Você quer conhecer, quer saber se uma pessoa tem mais de Cristo na sua vida? É só saber se ela conhece a Bíblia. 3, quando a gente identifica pessoas que têm mais cristianismo no seu coração, quando ela pensa mais nas coisas do alto do que nas coisas da terra. E esse é um paradoxo que a gente está vivendo hoje, que os crentes de hoje pensam mais nas coisas do mundo do que nas coisas do alto. Parece que Jesus
não vai voltar. Eu já ouvi até alguns pregadores dizendo que vida eterna não tem, a vida acabou aqui, acabou, então aproveite o máximo que você puder, porque a hora que acabar, acabou, já era, tal. Paulo está falando aqui no capítulo 3 que a gente leu: se vocês já ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Ué, por quê? Porque Cristo está assentado à direita de Deus. Ele ainda diz, versículo 2: mantenha o pensamento nas coisas do alto. Como é que eu vou manter pensamento nas coisas do alto? Irmão, irmã, eu e você precisamos aprender a dedicar mais tempo para falar com Deus, para orar. Tem gente que começa a orar, em 10 minutos ele já resumiu a vida dele. Ele não tem vocabulário para falar com Deus. Você fala para ele: irmão, agradeça a Deus por aquilo que Deus tem feito por você. Agradeça ao Senhor, meu irmão, expressa o que você sente para Ele. Aí ele fala: aleluia, aleluia, oh aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aí você está glorificando, você não está agradecendo. Eu falei para você agradecer. Eu falei para você expressar para Ele o quanto você sente, quanto de amor tem no teu coração. Gozado que quando namorava, ele ficava lá para a menina, né? Chuchuzinho, você é o meu coração, você é a coisa mais linda que aconteceu na minha vida, a estrela do céu brilhou e eu vi que era você. Aí para Deus é assim: Deus, tu és bom, o Senhor é bom, aleluia, o Senhor é bom. Você quer aprender como elogiar Deus? Lê alguns livros de Salmo, que Davi sabia conversar com Deus, viu? Davi sabia. Cada salmo que ele escreveu, cada coisa que ele expressou do seu coração em adoração a Deus. E por quê? Porque Davi, ele estava conectado com Deus todo momento. Pastor, mas como assim? Eu estou trabalhando, eu estou conectado com Deus. Eu estou guiando o carro, eu estou conectado com Deus. Eu estou em casa, eu estou conectado com Deus. Eu estou com a minha família, estou conectado com Deus. Aonde eu estiver, estou conectado com Deus. Por quê? Porque eu tenho essa certeza, logo, logo nós vamos estar juntos, todos reunidos, aqueles que permanecerem firmes até o fim, na presença de Deus, para viver a vida que Ele já propôs para nós e está preparada. Isso é saber se a pessoa tem mais cristianismo ou não. Vamos lá, quarto ponto. Mais cristianismo significa mais atitude de cristão. Lembra-se daquela pergunta? Eu já preguei aqui no passado algumas vezes sobre este tema. Eu li um livro, me chamou muito a atenção anos atrás, e eu preguei acho que umas 2, 3 mensagens relacionadas a isso. O que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria no meu lugar? O cara vem e pisa no meu pé, o que Jesus faria? Você já parou para pensar nisso? O que Jesus faria? Não, Jesus daria uma muqueta na cara do cara. Jesus faria isso? Lógico que não. A pessoa veio e xingou você, humilhou você, o que Jesus faria? Você vai ver, você pensa que você está falando com quem? Eu sou o Filho de Deus, vou mandar um raio na tua cabeça agora. Jesus faria isso? Não. Então, quando a gente se coloca assim, o que Jesus faria no nosso lugar? Colossenses 3, versículo 12 que a gente leu, Paulo escreveu assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Eu vou me revestir disso. Quanto mais próximo de Jesus, mais a vida dele está na minha vida, mais eu aprendo com ele, mais eu deixo o mundo fazer o que quiser. Estou pouco me lixando com o que falam, com o que pensam, com o que julgam. O que importa é o que a palavra de Deus diz sobre mim. E a palavra de Deus nos garante que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são diferentes, são pensamentos de paz. Deus nos ama, Deus quer o melhor para a gente. Mas a gente precisa ter esse revestimento de Cristo em nós. Então você fala assim: mas eu vou virar aquele cara bobão, eu não vou reclamar de nada, eu não vou brigar por nada. Não, espera um pouquinho, existe um equilíbrio aí. Mas aquela vida que você levava antigamente, você não vai viver mais hoje.
Por quê? Porque agora você está vestido ou revestido de humildade, de mansidão, de paciência, de compaixão, de bondade. Versículo 13 ele fala assim: suportem-se uns aos outros, dê suporte. Ele fala assim: perdoe as queixas que tiverem uns com os outros. E esse talvez seja o maior problema em todas as igrejas. As tretas que tem entre os irmãos, as tretas que tem entre os líderes, treta que tem de discussão, de falação, de fofoca, e gera uma crise, e aí saem pessoas da igreja, e aí o outro fica triste, tal. Ao contrário disso, a gente tinha que dar suporte uns aos outros, a gente tinha que perdoar as queixas. De que forma que a gente perdoa? Do mesmo jeito que Deus perdoou a gente. Jesus ensinou isso: perdoe do jeito que o Pai está te perdoando. Ah, Deus, mas é difícil, né? Bom, se você ler esse texto lá em Mateus, capítulo 6, se eu não me engano, Jesus disse: olha, Pai, a oração, aquela oração dominical, perdoa, Pai, perdoa os meus devedores, perdoa aqueles que estão contra mim, perdoa aqueles que falam mal de mim, Deus, do jeito que eu perdoo eles. Se você ler, você vai ver isso. E no final do texto, depois dessa oração dominical, Jesus é bem claro: se vocês não perdoarem, muito menos o Pai Celestial perdoará vocês. Entende por que tem muita gente dentro da igreja que não vai para frente? Ele está na igreja, ele canta, ele bate palma, ele ora e tal, mas ele não consegue crescer, ele não consegue desenvolver, ele não consegue ir para frente. Por quê? Porque ele ainda tem dentro do coração queixa, mágoa, ira, raiva, ele não consegue perdoar. Irmão, aqui na nossa igreja nós temos gente assim. Aqui na nossa igreja tem um aí, inclusive, que está aqui na nossa igreja, que eu estou para pegar ele, para ele ser mais chegado, estou para pegar. E ou o cara vai se converter ou vai sair da igreja, mas eu estou para pegar, porque já está aqui entalado. Porque ele cumprimenta um, o outro chega perto de dois irmãos e ele vira a cara. É incrível, parece que ele viu Satanás, aí ele vira a cara. E eu conheço os outros dois irmãos, sei que não são de Satanás. Mas aí você olha a vida do cara, é a mesma de 5 anos atrás. Depressão, triste, a vida financeira não vai para frente. Aí você já falou isso para o cara 2 vezes, e o cara ainda acha que você tem que pegar, colocar na parede, acorda. Por quê? Porque ele não entendeu o que é ser cristão. Você quer ir para frente, você quer crescer financeiramente, você quer ter uma família abençoada, você quer ter uma vida em paz, deitar, dormir. Você quer? Ah, eu quero. Pois então você precisa perdoar as queixas que você tiver um com o outro. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Deus perdoou os nossos pecados? Poxa, se Deus perdoou os nossos pecados, quem somos nós para não perdoar? Não, mas aquele ali perdoou todo mundo, mas aquele ali não. Irmão, cuidado com isso. Você vai acabar ficando para trás. Desperta. Livre-se, liberta o teu coração em nome do Senhor Jesus. Amém? Quinto aqui, estou terminando. Mais cristianismo significa ter uma vida de paz. E Paulo falou sobre isso. Colossenses 3,15 ele diz: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Nós fomos chamados para viver em paz. Eu vou repetir: nós fomos chamados para viver em paz. Nós somos chamados para viver em paz. Então, se a gente vive em paz, guerra, ódio não deve existir, porque nós somos chamados para viver em paz. A gente tem que aprender a resolver as situações, a gente tem que aprender a resolver os problemas. Casal briga, aí tem aquele momento de briga, de discussão, aí um vai para um lado, outro vai para o outro, aí fica 1 semana, 2 sem falar, e fica. Eu atendi um casal um tempo atrás que ficou 1 mês quase sem falar direito, e era uma bobagem. Eu falei para ele: quer dizer que vocês perderam 1 mês de relacionamento, de beijinho, abraço, por causa de uma bobagem.
Pelo amor de Deus, perdoa isso, libera isso, viva a vida de vocês abençoada, é o que Deus tem para vocês em nome de Jesus. E tem gente que fica assim, Irmão, sexto e último ponto, mais cristianismo significa mais comunhão. Nós somos chamados para viver em comunhão. Lembra daquele salmo? O Salmo 133, se eu não me engano. Ó, quão bom e quão suave é. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos. Tem gente que confunde, não enxerga direito, fala, vive em união. Aí fica unhando um outro, brigando um com o outro. Não é união, é comunhão. Bom e agradável é que os irmãos vivem em comunhão. E Paulo, escrevendo essa igreja, ele disse assim, 16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus nosso Pai, aleluia. Então vamos viver a unidade. O diabo quer quebrar essa unidade, por isso que a Bíblia fala que tem uma só fé, um só amor, um só Espírito, um só batismo. E quem entende isso vive em comunhão. Quando a gente está em comunhão, quando a gente deixa as diferenças de lado, deixa os micros e foca no macro. Qual que é o macro? O macro é Jesus, autor e consumador da nossa fé, o nosso general, que está vivo, que tem todo o poder nos céus e na terra. A gente olha para ele, as coisas a gente vai deixando de lado. Passou, esquece. Ô irmão, eu passei por você e não te vi, acabei não te cumprimentando. Irmão, fica em paz, dá um abraço aqui, vamos, esquece, pronto, vamos daqui para frente. Porque tem gente que é assim, né? O irmão passa, e eu já expliquei, que eu já preguei sobre isso no passado, acho que eu preciso pregar de novo sobre esses assuntos, né? Tem pessoas, cada uma tem uma característica, cada uma tem um jeito de ser. Eu preguei acho que 2 vezes esses últimos 20 anos sobre isso. E tem gente que a característica dela, estudado por psicólogos, por médicos. Tem gente que ele tem um centro assim aéreo. Sabe aquelas pessoas que passam e derrubam as coisas? Bati. Sabe aquelas pessoas que falam assim: nossa, cadê minha chave? Cadê meu óculos? Cadê? Está aqui o óculos. Você conhece alguém assim? São pessoas que vivem aéreo. E às vezes ele passa por você, ele não te viu, porque o cara é aéreo, a mulher é aérea. Ele passa, tem gente que ainda passa e, ô irmão, você estava aí, desculpa. Mas tem gente que passa direto, acontece. Aí a pessoa já fica assim: não se mistura com os pobres. Não cumprimenta a gente, mas vai ver, um dia vai precisar. Irmão, para com isso, em nome de Jesus. A pessoa passou por você e não cumprimentou, vai lá, vem cá. Ô irmão, que foi? Você não me viu aqui? Pô, não vi. Então vem cá, me dá um abraço, em nome de Jesus. Já quebra na hora. Amém? Mas infelizmente as pessoas começam a guardar mágoa, e o diabo vai reinando, vai quebrando a comunhão. Não deixe o inimigo quebrar a nossa comunhão. Jesus nos chamou para a gente orar junto, uns pelos outros. Jesus nos chamou para a gente viver em mansidão, unidade e comunhão. E quando vive unidade e comunhão, Deus está no meio, Deus abençoa, Deus prospera, Deus capacita, Deus faz milagres e maravilhas. Amém? Te dei algumas dicas baseadas nesse texto de como a gente mede o cristianismo dentro de nós. Agora eu quero pedir para você ficar em pé e nós vamos orar por isso. Em nome de Jesus.